E aí, pessoal, tudo bem? Agradeçam a aula da Silvana, que acabou mais cedo do que a gente esperava, e aí dá tempo de eu fazer uma fofoca a respeito de CPI aqui com vocês. Renan Calheiros, uma pessoa de moral, índole e histórico questionável, uma pessoa que vocês consideram corrupta e eu também, disse para a captacloroquina, assim, no depoimento da captacloroquina, uma coisa interessante, sobre a qual eu já gostaria de falar. Na semana passada, ele fala assim: existe uma semelhança assustadora. Eu não sei se ele usou a palavra assustadora, macabra, me desculpem. Existe uma semelhança assustadora entre todos os depoentes dessa CPI, dessa comissão. Existe uma semelhança macabra, que é: as pessoas mentem desavergonhadamente. E aí eu quero encaixar essa mentira em todas as possibilidades possíveis. E se vocês têm um pouco de curiosidade em respeito a Yakuza, né, a máfia japonesa, tanto faz a pronúncia que você queira escolher para isso, mas lá eles falam Yakuza. Se você tem o mínimo de interesse, então fique nesse vídeo até o final, por mais que ele se delongue aí, mas eu não posso demorar tanto. Vamos lá. Mentem desavergonhadamente. Então o Fábio mente e fala que não falou, aí o vídeo mostra que ele falou. Queiroga também. E Pazuello, então nem se fala. O Pazuello, ele deixou a grávida de Taubaté no chinelo. Agora, quando alguém desrespeitar a realidade e falar uma mentira absurda, aí a gente não vai mais poder falar assim: olha lá, a grávida de Taubaté. Você vai ter que falar lá o Pazuello da CPI. Tá assim. É doentio a mentira. Então, eu não assisti ainda, depois eu vou assistir na íntegra, mas eu assisti um recorte em que você vê a captacloroquina falando o seguinte: eu nunca recomendei o uso da cloroquina. Cara, o apelido dela na sociedade, por parte dos próprios apoiadores de Bolsonaro, é captacloroquina. E aí ela vem e diz assim, na CPI, num lugar onde ela jurou não mentir, porque ela está na condição de testemunha, e caso ela seja presa, ela vai ficar na cadeia de 2 a 4 anos. Ela disse: eu nunca recomendei a cloroquina. O que eu fiz foi orientar as pessoas para que elas usassem. Pois é, essa perplexidade de vocês é a minha também, porque o que existe em qualquer idioma são sinônimos. São sinônimos. Então, uma coisa é você recomendar que a pessoa faça algo, outra coisa é você orientar que a pessoa faça isso. Mas se você parar para pensar em uma coisa e outra coisa, elas são a mesma coisa. Se você orienta alguém a tomar cloroquina, é porque você está recomendando que ela tome. E existe uma coisa, falas da captacloroquina no sentido de: é inconcebível a ideia de você não tomar esse remédio. O que é conceber? É gestar, né? Inconcebível é uma ideia que você não consegue conceber. É impensável que você não tome esse remédio. E aí agora aparece dizendo que nunca recomendei. Bom, Renan Calheiros diz que existe uma semelhança assustadora entre os depoentes da CPI. É uma coisa que eu falei num outro vídeo também, mas aí vamos falar a respeito dos Yakuza no Japão. Não vamos falar de origem, não vamos explicar o nome, eu não vou falar de uma série de coisas. Eu quero falar só, principalmente, como foi que eles cresceram, como foi que a Yakuza ganhou tanto dinheiro, como é que ela conseguiu tanto poder. Lembra que eu falei que assim, a Yakuza e o PCC, eles têm semelhanças muito grandes, porque eles surgiram de brechas de uma lei mal feita e de uma sociedade mal gerida? Pois bem, na construção de Tóquio, e eu estou falando de uma coisa recente, eu não estou falando do período Edo, não. No final do século retrasado, por exemplo, você tinha muita gente indo para a capital, trabalhando lá na capital, e as pessoas, elas trabalhavam num regime de trabalho diário. Você trabalhava para ganhar o seu salário do dia ali. O que você tinha, além de uma série de construções, além de uma série de trabalhos braçais, para que você trabalhasse por um dia e ganhasse a remuneração daquele dia? Você não tinha um contrato de salário mensal, você trabalhava e recebia. O que você tinha naquela cidade? Basicamente as obras. Você tinha alguns bares, algumas casas de chá,
né? Existe uma diferença entre bar e casa de chá, a diferença de que a casa de chá ela tem uma mulher para te servir a bebida. Não necessariamente uma casa de prostituição, mas que te leva no caminho de. E você tinha outra coisa que os japoneses tinham como opção, as casas de chá e de entretenimento adulto, que eram muito caros. Um cara que trabalhasse como peão num dia, ele não tinha dinheiro para comer, para pagar estadia e para ir para uma casa de chá. Ou seja, o peão médio, ele não tinha dinheiro para se divertir com mulheres à noite. O que ele fazia então? Ele ia para fontes de entretenimento mais barato, por exemplo, os cassinos, para você ficar jogando dados lá. O que acontecia? O pessoal recebia o salário do dia, ia jogar dado, perdia todo o dinheiro, não jantava, roubava a comida do outro, não tinha onde dormir, dormia na rua e causava problemas sociais. Muito parecido com o que as drogas causam. E aí a sociedade, ao invés de pegar o problema na raiz, ao invés de dar assistência social, apoio, o que faz? Proíbe. Proíbe porque é mais fácil, porque aí você consegue punir. Leiam os livros que eu já recomendei aí, a história que nos contaram sobre as drogas, e aí você vai talvez mudar sua opinião a respeito da proibição e da legalização. Né? Mas aí não é assim, é porque eu quero, porque eu acho, é resultado de estudos de vida de pessoas que nos levam a uma perspectiva mais ampla. Bom, o que acontece? Proibiram as casas de jogos. E aí perceberam que não adiantava você punir o peão que ia lá jogar, o jogador que ia lá jogar. Por quê? Porque ele era preso num dia, ele tinha no máximo o salário da renda do dia para pagar de multa e de indenização. E se você prendesse, você tinha que ficar dando comida para ele na cadeia. E você não fechava o cassino só por prender um jogador. O que começaram a fazer? Começaram a prender os donos de casas de jogos. E a lei, na época, era muito clara e o molde ele é muito parecido com o que existe até hoje no Japão. Na primeira vez, réu primário, pena branda, multa branda. Agora, assim, se você é reincidente, se você for pego por uma segunda vez, é uma multa muito maior e uma pena muito maior. Você pagava muito mais e ficava muito mais tempo na cadeia. Bom, aí lascou, né? Porque o que você tinha? Você tinha muitos estalajadeiros que já tinham sido presos e que não podiam se dar o luxo de serem presos novamente. E esses caras estavam pensando em fazer o quê? Em virar peão, porque você não pode correr o risco de ter um trabalho quer dizer, você não pode correr esse enorme risco que é ser preso e ficar lá por muito tempo de novo. Aí chega a Yakuza. A Yakuza, ela chega e diz o seguinte: bom, você quer continuar com esse seu cassino aí? Eu vou te ajudar. Olha que genial isso. Eu vou deixar um cara meu, um capanga meu aqui, sempre jogando na sua estalagem, no seu cassino. E quando a polícia chegar para prender alguém e perguntar quem que é o dono, ele vai se apresentar como dono e ele vai ser preso no seu lugar. Olha que conveniente. Então a polícia abaixou, você tenta fugir, não conseguiu fugir, foi pego, ele vai ser pego também. E ele ele que estava jogando lá, ele vai falar: eu estava fingindo que eu estou jogando, na verdade eu sou o dono dessa casa. E ele vai preso. Ele vai ser um réu primário, ele vai ficar pouco tempo, ele vai pagar uma multa e eu pago essa multa. Deixa que eu pago essa multa aí, você não vai ter despesa nenhuma quando a polícia baixar no seu estabelecimento. E eu vou tentar dissuadir a polícia de ficar indo lá te pegar toda vez. Se você precisar de mudar de lugar, eu faço a mudança do seu cassino também. Cara, isso era tudo que o cara precisava, porque ele já ia fechar o cassino. Ele já ia fechar o cassino dele. E aí, quando ele tem todas essas garantias, ele não se importa de pagar 40% dos lucros da casa para a máfia. Então, o que acontece? A Yakuza, ela só tem que trabalhar com segurança e com organização. Ela não precisa fazer o operacional ali da coisa. E ela tem um lucro enorme. Só que ela não vai fazer isso com uma estalagem, ela não vai fazer isso com um cassino, ela vai fazer com todos que ela puder. E aqueles que se recusarem a aceitar os serviços dela, eles vão fazer com que essas estalagens sejam coincidentemente e misteriosamente descobertas. Ou seja, tem um cassino ilegal que não quer contratar os nossos serviços, não tem problema, vamos jogar lá, vamos perder todo o dinheiro e vamos armar um barraco e vamos brigar entre a gente. E vamos sair na porrada. E aí a hora que a polícia chegar e perguntar por que a gente saiu na porrada, aí eu digo: porque o cara tá roubando no jogo. Eu tava jogando aqui, o cara tava roubando. Pronto. Tá vendo como a Yakuza ela é uma máfia territorialista?
Porque dentro do território em que ela domina, somente os cassinos que ela quer funcionam, porque o que ela não quer, ela usa a força do Estado, usa a força da lei para fechá-los. Ela vai lá e causa uma treta e faz com que o dono daquela casa, que se recusou a pagar os serviços deles e a proteção dele, seja preso. Logo, o que você tem? Você tem uma influência muito grande, você tem uma variedade muito grande de cassinos. As pessoas estão felizes porque elas não têm que se deslocar para o outro lado da cidade, naquele cassino que descobriram, mas a gente não sabe até quando vai estar aberto. Todo mundo fica feliz porque tem onde se entreter no fim do trabalho. O que isso tem a ver com a fala do Renan Calheiros, que diz existe uma semelhança macabra entre os depoentes da CPI? Ora, você quer ser acusar, meu filho? Vem cá. Você vai fazer tudo que eu quiser, tudo que eu mandar, você vai morrer por mim, mas eu garanto que nada vai te faltar e você vai ter o apoio. Você vai mentir dizendo que você é o dono do cassino, mas eu prometo para você que você vai ser preso uma vez só. E quando você sair, você vai sair com pontos de respeito que vai fazer com que você seja um irmão nosso. E irmão nosso aqui nunca vai ser abandonado. Aí você fala, porra, eu vou ficar 2 meses na cadeia, eles vão pagar minha multa e quando eu sair eu tenho a lealdade da organização toda para mim, que é o que o PCC faz com aqueles caras que eles cooptam dentro das penitenciárias. E aí o cara fala, ok. Só que assim, existe um código de conduta e assim, saiba que tudo que a polícia pode fazer com você, a gente vai fazer 10 vezes pior. Então se você for preso, eles vão bater em você. Eles vão bater em você para quê? Para você contar a verdade. E se você contar a verdade, você vai apanhar 10 vezes mais. E aí você vai ter o pior castigo que você pode imaginar dentro da nossa família, que é a desonra. Você vai ser um cara desonrado. E aí, como desonrado, você vai sofrer, sua família vai sofrer, você vai morrer dura e lentamente. Não é isso que você quer, né? Não. Então, assim, a Yakuza ela era muito boa em persuadir uma pessoa a ser leal à organização. Então, o que acontecia? O cara ficava apanhando, conta. Me fala que a Yakuza existe, me fala que essa organização existe. E aí o que acontece é o Queiroga, é o Fábio, é o Pazuello, assim, não existe não senhor, não falei isso não senhor. Cara, você vai ser preso de 2 a 4 anos, não existe isso não. E cloroquina, nunca falei, eu nunca recomendei cloroquina, eu orientei as pessoas a tomar, é diferente. Não, peraí, veja bem, não tem veja bem, não, eu agi sozinho. Foi uma decisão minha. O presidente nunca falou comigo diretamente para fazer nada. Não, fui eu que fiz, porque era o certo no momento. Veja bem, naquela época, olha, veja, existem cientistas que você vê que é uma mentira desavergonhada. Então, Renan Calheiros diz o que eu já venho dizendo há uma semana. Existe uma semelhança macabra, assustadora entre os depoentes da CPI, que mostra que esses caras não estão ligando para 2 a 4 anos na cadeia. O Queiroga, talvez porque ele ganhou um hospital. O Fábio lá, talvez porque ele vai ter estabilidade das 2 empresas dele garantidas, prestando serviço para políticos. E aí eu imagino o que aconteceria com o Pazuello, o que aconteceria com o Fábio, o que aconteceria nesse mundo em que escritores renomados e pesquisadores, estudiosos renomados fazem uma ligação tão boa da família Bolsonaro com as milícias. Cariocas, eu fico imaginando o que aconteceria se o Pazuello ou se o Fábio chegassem lá e falassem, eu fiz porque o presidente mandou. Eu tive ordens expressas e eu fui coercivamente incitado pelo presidente a ter esse comportamento aqui que ele falou para eu ter. Eu fico imaginando que o cara ele se livraria de 2 a 4 anos de prisão, mas talvez ele torcesse para estar na cadeia seguro lá dentro, né? Então, sim, existe uma semelhança macabra. Existe uma semelhança assustadora nessas pessoas que simplesmente vão lá e têm um ataque esquizofrênico. A narratória foi ótimo. A narrativa bolsonarista, ela tenta dizer o seguinte: Renan Calheiros é um corrupto, e isso é verdade, que está maquinando toda a CPI e de maneira a manipular a verdade. Bom, e aí eu já tenho dúvida, porque somos mais de 10 milhões de espectadores dessa CPI. E o Renan Calheiros ele não conseguiria distorcer a realidade para 10 milhões de pessoas sem ser contestado. Olha que legal. Cientistas, médicos, biólogos, químicos,
cientistas políticos, historiadores, estão todos olhando para o Renan Calheiros e não estão conseguindo dizer que ele está mentindo. Estão falando, não, tudo que ele está falando no que se refere à pandemia e esses acontecimentos é verdade. Então você pode até dizer assim, uma pessoa da seita bolsonarista, ela pode até dizer, não, é que a CPI ela é toda comprada, então a gente está jogando o jogo deles e está falando o que eles querem ouvir para a gente ter menos dor de cabeça. Note que a mesma captacloroquina que disse que o remédio funcionava e que as pessoas estavam morrendo porque o PT, os comunistas, os inimigos chineses não queriam que a gente tomasse o remédio, a mesma pessoa que está fazendo isso, ela está falando fininho, dizendo que nunca recomendou o remédio. Agora, se a gente está falando de ciência, e eu falo que a água ferve a 100 graus Celsius, e o PT, o comunismo, a China, os reptilianos, os terras redondistas, se esses caras, né, estão falando que a água ferve a 110 graus, e que eu vou ser preso se eu discordar deles, eu vou lá nesse tribunal e eu vou falar ferve a 100 graus, tragam aqui os termômetros e vamos testar na frente do país inteiro, porque eu quero mostrar que quando bater 100 graus a água vai ferver. Então, uma pessoa que defendeu com tanto afinco um remédio, Pazuello, captacloroquina, Fábio, secretário de comunicação, secretária da saúde, todas essas pessoas que defenderam ferozmente essa droga, será que essa não é a oportunidade de ouro deles mostrarem e defenderem a eficácia na frente do país inteiro? Com relatórios científicos, com material científico. Então, porque a gente está desde o começo da CPI com senadores mentindo descaradamente. Por quê? Porque eles podem mentir, porque eles têm imunidade parlamentar. Nenhum senador pode ser preso por contar mentiras. Por quê? Porque eles têm o direito garantido por lei de defenderem suas opiniões, por mais esdrúxulas e irreais que essas opiniões sejam. Então, o senador, ele pode dizer, existem estudos, os cientistas estão divididos, não se sabe a verdade a respeito da cloroquina, mas a comunidade científica, a comunidade médica, todo mundo sabe que esse remédio ele foi tentado, houve-se uma grande esperança em cima dele e que ele foi desacreditado. Os estudos provaram que não só ele não faz bem, como ele faz mal. Ele aumenta o risco. Ele tem efeitos colaterais e ele não resolve na infecção. Então, no vídeo anterior, eu tive um comentário assim, pô, mas eu tomei o kit Covid e curei, então foi o meu sistema imunológico que fez isso sozinho, não foi remédio? Pois é, a gente deveria ter escutado aí por 1 ano e meio médicos que estão dizendo isso desde o começo da pandemia, que é o seu sistema imunológico que está te salvando, não é remédio nenhum que você toma. E que a cloroquina, ela está no máximo tendo o efeito placebo da canja, que é o amor, que é o carinho, que é o cuidado, que é você se sentir observado e medicado por alguém. Agora, se a comunidade científica, perceba, se a comunidade científica estivesse de verdade, não de acordo com o que os senadores mentem, se a comunidade científica estivesse de verdade dividida, a captacloroquina, o Pazuello, a defesa das pessoas que propagandearam, que fizeram propaganda, que tentaram induzir o povo e convenceram as pessoas a tomar esse remédio, elas teriam esses estudos para apresentar. Tem um senador que fala, não sou eu que estou falando, é uma pesquisadora de Harvard, renomada, que não sei o que, a mulher é desacreditada na comunidade científica. Ela é uma Nisi Yamaguchi. O senador lá, ele apresenta a Nisi Yamaguchi gringa, é isso que ele faz. E ele fala que a comunidade está dividida. Se a comunidade científica estivesse de verdade dividida em relação a esse remédio, eles apresentariam uma série de cientistas, uma série de estudos, uma série de artigos, uma série de publicações relevantes a respeito disso. Mas não, as matérias que tem defendendo a cloroquina são só tão conspiracionistas quanto esse próprio governo. Então eles não têm o que apresentar e é por isso que eles não apresentam. E porque eles não conseguem ganhar nessa guerra da discussão do remédio, agora eles pagam de louco. Por quê? Porque é melhor ficar de 2 a 4 anos na cadeia, do mesmo jeito que os recrutas Yakuza ficavam na cadeia, apanhando por 2 meses, mas dizendo não, Yakuza não existe, não fui eu era dono de verdade, fui eu era dono daquele cassino lá, trabalho para ninguém, não senhor. Então, essa semelhança macabra, ela tá aí, mostrando que eles vão mentir, eles serão presos por mentir, a verdade vai vir e eles serão indiciados
por todos os maiores crimes que vão acontecer. Agora, a sociedade, ela tem que ter tempo para digerir essa informação, para entender essa informação e falar, vai tomar no cu, mais de 400 mil pessoas morreram por causa da mentira desse bando de filha da puta. O que você tem que fazer? Você tem que prender esse cara não só porque ele mentiu durante uma CPI tendo jurado falar a verdade. Você tem que prender esse cara não só por 2 a 4 anos. Você tem que indiciar o cara por todas as pessoas que morreram acreditando na palavra deles. Agora, nisso, eu não sei se a CPI vai chegar, se esses caras vão ser condenados. E caso sejam condenados, se a pena de verdade deles, porque de 2 a 4 anos é uma pena de mentirinha. Literalmente, não, de mentirona. É uma pena de mentironas que eles estão contando lá. Mas a pena real, ela deveria ser muito maior que isso. E a gente, como sociedade, vai observar se esses caras vão pagar por isso. Agora, eu me pergunto todos os dias se o Renan Calheiros ele não foi colocado ali como um Sérgio Moro. A verdade é que não. O relatório da CPI ele não pode ser anulado. Por mais que juridicamente aquilo seja anulado, o conhecimento gerado por aquilo já é público da sociedade. A gente tem que depositar a nossa desconfiança, o nosso medo, não no Renan Calheiros. A gente tem que ver o que é que o Ministério Público vai fazer com isso. E pressionar o Ministério Público para que essas pessoas sejam pegas, para que elas paguem por tudo que elas estão fazendo e para que a verdade venha à tona, para que a gente finalmente descubra quem foram as pessoas que ganharam dinheiro com essas 450 mil mortes até agora. Isso é essencial nessa CPI, é nisso que a gente tem que focar. Desculpa o meu desabafo passional. Por hora é isso, um grande abraço.